Sempre tive dificuldade para dormir, mas nada poderia me preparar para o que passei naquela noite. Eu estava exausto, o tipo de cansaço que faz o corpo implorar por descanso, mas a mente. A mente estava inquieta, como se pressentisse algo que eu não podia compreender. Eu já vinha enfrentando noites ruins, mas essa parecia diferente, carregada de uma energia estranha e sufocante. Foi assim que tudo começou. Deitei na cama, apaguei as luzes e fechei os olhos. O quarto estava mergulhado na escuridão, com apenas o som distante de carros passando na rua. A tranquilidade aparente me embalou, e logo caí em um sono leve. No entanto, fui abruptamente despertado por uma sensação estranha. Meu corpo estava pesado, completamente imóvel. Era como se eu estivesse preso entre o mundo dos vivos e algo muito, muito mais sombrio. Tentei me mover, gritar, mas não consegui. Meu corpo não respondia, e a sensação de impotência era sufocante. Eu sabia, de forma instintiva, que estava em um episódio de paralisia do sono. Já tinha ouvido falar disso antes, mas viver a experiência era algo completamente diferente. O medo não era apenas racional, era primitivo, visceral. De repente, percebi que não estava sozinho no quarto. Havia uma presença. Algo que eu não podia ver claramente, mas sentia com todas as fibras do meu ser. O ar ficou mais pesado, e logo senti um peso na cama, como se algo estivesse se aproximando de mim. Meu coração parecia que ia explodir no peito enquanto eu tentava desesperadamente acordar daquele pesadelo. Foi então que aconteceu algo ainda mais estranho. Minha consciência começou a se desprender. Era como se eu estivesse flutuando, me separando do meu corpo. Eu podia me ver deitado, vulnerável, enquanto aquela presença obscura parecia pairar ao meu redor. Eu tinha ouvido falar sobre projeção astral, mas nunca acreditei que fosse real naquele momento. Não havia dúvida, eu estava fora do meu corpo. A paisagem ao meu redor começou a mudar. O quarto parecia se distorcer, como se a realidade estivesse sendo puxada e retorcida. Sons estranhos ecoavam, sussurros que não faziam sentido, mas que me deixavam aterrorizado. Tentei me mover na direção do meu corpo, mas era como nadar contra uma correnteza invisível. Comecei a lembrar de histórias que minha mãe, Laura, costumava contar quando eu era pequeno. Ela dizia que sonhos podiam ser portais para outras dimensões, lugares onde nossa alma ficava vulnerável. Naquela hora, as palavras dela ecoavam na minha mente, e eu me perguntava se aquilo era apenas um pesadelo ou algo muito mais sinistro. A presença se tornou mais clara. Era uma figura escura, quase humanoide, mas sem rosto. Apenas uma silhueta de puro medo. Ela parecia me observar, como se estivesse estudando cada pedaço da minha alma. Senti uma pressão no peito, como se aquela coisa estivesse tentando me puxar para algum lugar que eu não queria conhecer. Um abismo sem fim, frio e desolado. Eu me perguntava se era esse o lugar que minha mãe tanto temia. Enquanto eu flutuava, comecei a ouvir mais do que apenas os sussurros. Vozes distintas surgiam, chamando meu nome de um jeito que misturava urgência e desespero. Algumas soavam familiares, mas estavam distorcidas, como se fossem ecos de pessoas que eu conhecia, mas que não estavam mais entre os vivos. Um dos sussurros chamou minha atenção. Era a voz da minha avó, Ana, falecida há anos. Você precisa voltar. Agora, ela dizia, mas não conseguia me mover na direção do som. Foi então que notei algo ainda mais perturbador, eu não estava sozinho naquele plano. Outras figuras começaram a surgir na penumbra, algumas familiares, outras completamente estranhas. Elas pareciam perdidas, vagando sem rumo, mas ao mesmo tempo projetavam uma energia pesada, quase como se tentassem me puxar para mais longe do meu corpo. A figura sem rosto que antes me observava agora parecia comandar aquelas outras, guiando-as em minha direção. Enquanto isso, flashes de memórias passaram pela minha mente. Lembrei de um amigo, Rafael, que uma vez contou que tinha tido uma experiência de quase morte. Ele descreveu uma luz intensa, mas também uma escuridão que parecia tentar engoli-lo. Rafael dizia que aquela sensação nunca o abandonou. Agora, eu entendia exatamente o que ele quis dizer.
Senti um toque frio em meu braço, como uma garra tentando me agarrar. O desespero cresceu. Comecei a lutar com mais intensidade, invocando toda a força da minha vontade. Você não vai me levar, gritei dentro da minha mente, e foi nesse instante que algo surpreendente aconteceu, uma luz intensa se manifestou no ambiente, afastando a figura sombria e as outras presenças. A luz parecia emanar de mim, como se fosse minha última defesa contra aquele terror. A luz abriu um caminho de volta, e eu consegui me aproximar do meu corpo. A sensação de ser puxado por uma força invisível me envolveu novamente, e de repente, fui jogado para dentro de mim mesmo. Acordei com um grito que ecoou pelo quarto, meu corpo coberto de suor e meu coração batendo como se fosse explodir. Ainda deitado, fiquei encarando o teto, tentando processar tudo o que havia acontecido. Havia algo diferente em mim. Lembrei-me das palavras do Rafael, depois de ver o outro lado, você nunca mais é o mesmo. Agora, eu sabia que ele estava certo. O quarto estava quieto novamente, mas eu sabia que não estava mais sozinho. A sensação de ser observado permaneceu, mesmo depois de acender todas as luzes e verificar cada canto do cômodo. Algo tinha mudado dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Dormir se tornou um desafio ainda maior, e eu sempre me pergunto se aquela presença vai voltar. Se um dia ela conseguirá me levar para aquele abismo que vislumbrei. Tudo o que sei é que, mesmo acordado, a escuridão nunca parece estar muito longe. A memória daquela noite me acompanha, como uma sombra, sempre pronta para se manifestar novamente. Ainda hoje, às vezes, sinto o ar ao meu redor mudar, como se aquele outro mundo tentasse, mais uma vez, me puxar para dentro dele. Agora, me pergunto se foi um aviso ou apenas o começo de algo muito maior. Na semana seguinte ao evento, busquei respostas em livros e fóruns sobre experiências sobrenaturais. Conheci um homem chamado Daniel em um grupo online, que alegava ter vivido algo semelhante. Ele mencionou o guardião da sombra, uma entidade que vigia quem se aproxima de dimensões paralelas. Segundo ele, essas entidades marcam suas vítimas, e a sensação de ser observado é um sinal de que elas podem voltar. Minhas noites se tornaram uma batalha constante. Comecei a deixar luzes acesas pela casa e até comprei amuletos que, segundo algumas crenças, poderiam me proteger. Uma noite, porém, percebi que nenhum objeto físico poderia barrar aquilo. Sentado na sala, ouvi um leve sussurro vindo do corredor. Você não pertence a este lado. Meu corpo congelou, mas quando corri para verificar, não havia ninguém lá. Falei com minha mãe sobre o que estava acontecendo, e ela revelou algo que nunca tinha me contado. Ela também já havia experimentado paralisia do sono, mas, segundo ela, nunca chegou a sair do corpo como eu. Isso é perigoso, disse ela, com um tom que misturava preocupação e medo. Ela sugeriu que eu procurasse ajuda espiritual, mas parte de mim relutava. Admitir que aquilo era real parecia tornar tudo ainda mais assustador. Numa tentativa de entender melhor, comecei a meditar, buscando controlar minha mente e evitar que aquilo acontecesse de novo. Foi durante uma dessas sessões que tive outra visão. Não estava dormindo, mas ainda assim senti como se estivesse sendo puxado novamente para aquele lugar. A figura sem rosto apareceu mais uma vez, desta vez apontando para um portal brilhante ao longe. Senti que aquilo era um convite, mas também uma armadilha. Desde então, vivo com a incerteza constante. Cada noite pode ser o início de outro confronto com aquele mundo sombrio. Já não sei mais se minha resistência é suficiente ou se, algum dia, acabarei cedendo. A única certeza que tenho é que aquela entidade ainda está lá, esperando, paciente, pela próxima vez que eu vacilar. Se você se arrepiou com nossos relatos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. E não esqueça de compartilhar com seus amigos corajosos, pois juntos exploramos o desconhecido e os mistérios do mundo. Até a próxima e continue corajoso.